Oração poderosa que quebra todas as correntes, liberdade e cura divina. Há momentos em que a alma grita em silêncio. Momentos em que tudo à nossa volta parece estar desmoronando. E por mais que tentemos manter a fé firme, sentimos as correntes invisíveis apertando cada vez mais. Correntes que não são de ferro, mas que pesam como se fossem. Correntes de medo, de insegurança, de culpas antigas que nunca nos abandonam. Há correntes feitas de palavras que ouvimos na infância, de rejeições que guardamos no coração, de traumas que ninguém nunca viu, mas que continuam moldando nossas decisões, sabotando nossos sonhos, travando nossa vida emocional e espiritual. E mesmo tentando sorrir, há uma dor lá dentro que insiste em permanecer. Às vezes, nos acostumamos tanto com essas correntes que passamos a chamá-las de parte de quem somos, quando na verdade são prisões que o inimigo forjou para nos manter longe do propósito, longe da paz, longe da liberdade que Deus deseja derramar sobre nós. Porque quando estamos acorrentados por dentro, tudo à nossa volta parece travar também. As oportunidades não fluem, as portas não se abrem, o coração não encontra descanso, o sono não vem, a mente não para e a alma chora. Chora por um alívio que só o céu pode trazer, por uma intervenção divina que quebre tudo o que ainda nos prende, que desfaça cada nó escondido na nossa história, cada jugo silencioso que temos carregado por anos. É nesse ponto que a oração se torna mais do que palavras. Ela vira um clamor profundo que sobe como incenso ao trono de Deus e rompe os céus. Porque quando a nossa voz se une à fé, algo se move no mundo espiritual. E é sobre isso que vamos orar agora. Enquanto essa oração vai sendo liberada, enquanto você escuta cada palavra e seu coração começa a se abrir diante da presença de Deus, eu te convido a fazer parte de algo maior. Se essa mensagem já tocou em algo profundo aí dentro, se você sente que Deus está falando com você, se sente que precisa continuar recebendo palavras assim, orações que alcançam a alma, que fortalecem sua fé e te lembram todos os dias que você não está sozinho nessa caminhada, então se inscreve aqui no canal agora. Isso não é apenas sobre clicar em um botão, é sobre estar conectado com uma fonte constante de fé, consolo e direção espiritual. E aproveita, já deixa seu like nesse vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que essa oração pode alcançar ainda mais vidas. Pode ser exatamente o que outra pessoa está clamando em silêncio para ouvir. E assim, você também se torna instrumento de bênção, um elo nesse movimento de libertação que Deus está construindo aqui. Uma rede invisível de fé que se estende de coração em coração, unindo pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas com o mesmo anseio por cura, paz e libertação. Porque cada clique seu é mais que apoio. É uma semente plantada num terreno fértil de esperança e agora, com o coração mais sensível, com a mente mais focada, vamos entrando na presença de Deus como quem se aproxima de um pai. Um pai que não está distante, que não está alheio, mas que vê tudo, que conhece cada dor escondida, cada lágrima engolida no silêncio da madrugada. Ele sonda os pensamentos que você nem conseguiu colocar em palavras. Entende o que ninguém entendeu. Abraça o que ninguém jamais soube consolar. E é diante dele que vamos nos colocar agora, não com máscaras, não com discursos decorados, mas com verdade, com a alma nua, com o espírito quebrantado, porque é assim que as correntes começam a enfraquecer, quando paramos de fingir força e nos permitimos ser filhos, filhos que se rendem, que param de lutar sozinhos, que decidem confiar. Confiar que existe um Deus que quebra cadeias com uma palavra, que abre prisões com um sopro, que entra nas áreas mais trancadas da nossa história e traz luz onde só havia escuridão.
E é com essa fé, com essa entrega, com esse clamor rasgado, que começamos a orar agora. Senhor, nós nos colocamos agora diante da Tua majestade, com o coração rendido, com a alma cansada de lutar com as próprias forças e com o espírito sedento por libertação. Tu conheces cada corrente que nos prende, cada pensamento que aprisiona, cada laço que o inimigo lançou para nos fazer parar. Mas nós cremos, Pai, que o Teu poder é maior do que qualquer amarra. Cremos que não há cadeia tão forte que resista à Tua presença. Não há jugo tão pesado que não possa ser despedaçado pelo Teu mover. Então vem, Espírito Santo, percorre agora cada área da nossa vida onde há escravidão. Entra nos cômodos secretos da alma, nos porões escondidos da memória, nos traumas não resolvidos, nas vozes do passado que ainda ecoam, dizendo que não somos dignos, que não vamos conseguir, que não somos amados. Quebra, Senhor, essas mentiras. Quebra as prisões construídas com palavras malditas. Quebra os padrões de pensamento que alimentam o medo, arranca as raízes da insegurança, do abandono, da rejeição e planta em nós a certeza do Teu amor. Planta em nós a verdade da Tua palavra. Planta em nós a identidade de filhos libertos, filhos lavados, filhos selados por um propósito eterno. E à medida que Te invocamos, Senhor, sentimos as correntes começando a ceder. Sentimos o peso nas costas ficando mais leve. Sentimos que algo está se movendo no invisível. Porque onde o Teu Espírito está, ali há liberdade. E essa liberdade não é só emocional. Ela é espiritual, profunda, eterna. Liberdade das acusações que carregamos por dentro. Liberdade da vergonha que nos persegue há anos. Liberdade dos ciclos repetitivos que sempre nos fazem voltar ao mesmo lugar. Nós clamamos agora por rompimento. Rompimento com tudo o que paralisa, com tudo o que nos impede de avançar, com tudo o que prende a nossa voz, as nossas escolhas, a nossa visão de futuro. Que sejam quebradas as correntes geracionais. Maldições que vêm de longe, de histórias que não são nossas, mas que continuam nos afetando. Hábitos nocivos herdados, pactos espirituais ocultos, palavras lançadas que nos amarraram sem que percebêssemos. Vem com Tua mão forte, Senhor, e desfaz todo tipo de aliança que não veio de Ti. Corta os laços com tudo o que alimenta a escuridão e nos reveste com armaduras de luz, com promessas renovadas, com a Tua presença tão real que nenhuma sombra ousa permanecer. Nós Te pedimos, Senhor, entra com cura agora. Cura as áreas do nosso interior que ninguém vê, mas que estão doendo há tanto tempo. Cura as feridas antigas que se esconderam atrás de sorrisos forçados, atrás de comportamentos que pareciam força, mas eram defesa. Cura, Senhor, as marcas deixadas por rejeições, por palavras que nos diminuíram, por pessoas que nos feriram e foram embora. Cura os desertos emocionais, os silêncios que gritavam por atenção, os vazios que tentamos preencher com tudo, menos contigo. Toca nas emoções paralisadas, toca nos sentimentos confusos, toca no coração que desaprendeu a confiar, que já não acredita mais no amor, que se fechou para a vida. Toca, Senhor, com a Tua paz que excede todo entendimento. Toca com a Tua mão que sabe exatamente onde mexer, sem machucar, sem invadir, só curar. E onde antes havia dor, que haja alívio. Onde havia medo, que nasça coragem. Onde havia culpa, que se levante o perdão. Não um perdão superficial, mas aquele que liberta por dentro, que solta os nós, que desfaz os pesos, que nos dá fôlego de novo, que nos faz respirar diferente, olhar diferente, viver diferente. E à medida que o Senhor nos cura, sentimos as correntes da alma sendo desfeitas, sentimos que as vozes do medo, da dúvida, da autopunição vão silenciando,
porque a tua presença acalma, transforma, renova. E onde antes havia escuridão, agora começa a brilhar uma luz mansa, uma luz que aquece o peito, que clareia o caminho, que revela um novo tempo. Um tempo em que não somos mais reféns do passado, não somos mais escravos de traumas, de pecados antigos, de prisões invisíveis. Um tempo onde somos conduzidos pelo Teu Espírito e não mais arrastados por feridas não tratadas. É nessa atmosfera de liberdade que declaramos: toda corrente foi quebrada, não por mérito nosso, mas pelo poder do Teu nome. Um nome que tem autoridade sobre tudo que nos oprimia. Um nome que abre portas onde só havia muros, que muda diagnósticos, que nos levanta do chão, que transforma a escravidão em testemunho vivo. Porque o Teu nome, Jesus, é torre forte, é abrigo, é refúgio. É a certeza de que nenhuma prisão é eterna quando o Senhor decide libertar. E nós cremos nessa liberdade. Cremos nesse recomeço. Cremos que o Senhor está nos dando vestes novas, nos tirando do pó, nos chamando de volta para a vida, nos chamando pelo nome, nos restaurando por inteiro. E é nesse mover de restauração que Te entregamos tudo, Senhor. Entregamos o que está nas nossas mãos e o que ainda está preso no coração. Entregamos os sonhos que desistimos de sonhar. Entregamos os planos que enterramos por medo de tentar de novo. Entregamos os pedaços partidos da nossa história, as fases que tentamos apagar, as quedas que ainda doem lembrar. Porque sabemos que em Tuas mãos nada é desperdiçado, nenhum capítulo é em vão, nenhuma lágrima é ignorada. Tu recolhes cada suspiro cansado. Tu vês o esforço que ninguém aplaudiu. Tu conheces as batalhas silenciosas que enfrentamos sorrindo. E mesmo quando achamos que ninguém estava por perto, o Senhor sempre esteve. Mesmo quando pensamos em desistir, o Teu amor nos segurou. Então toma, Pai, toma os nossos medos mais profundos, toma as inseguranças que nos paralisam, toma os pensamentos que nos sabotam, toma o controle que tentamos segurar sozinhos e que só nos deixou mais sobrecarregados. Nós abrimos mão do controle e nos rendemos completamente. Confiamos em Ti mesmo sem entender tudo. Mesmo quando o silêncio parece longo, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando o cenário ainda não mudou, confiamos porque sabemos que Estás agindo. E enquanto confiamos, decidimos declarar com os nossos lábios tudo aquilo que o Teu Espírito já está fazendo em nosso interior. Decidimos profetizar libertação sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, profetizar cura onde havia dor, paz onde havia guerra, descanso onde havia tormento. Nós liberamos palavras de vida, porque sabemos que a vida e a morte estão no poder da língua. E hoje escolhemos a vida. Escolhemos crer no Teu agir, mesmo quando ainda não vemos. Escolhemos andar pela fé, mesmo que os ventos contrários ainda tentem nos intimidar. Porque o Senhor não se move pelas circunstâncias. O Senhor se move pela Tua vontade soberana, e nada pode impedir quando decides agir. Por isso, com fé no coração, dizemos que as correntes foram quebradas, que os grilhões caíram por terra, que as cadeias invisíveis foram destruídas, que os céus estão abertos sobre nós, que a Tua luz está invadindo todos os cantos sombrios, dissipando toda a escuridão, desfazendo toda a obra das trevas, restaurando aquilo que parecia perdido, revivendo aquilo que parecia morto e fazendo tudo novo de novo, como só o Senhor sabe fazer. Pai amado, enquanto continuamos firmes na Tua presença, clamamos por uma unção renovada, uma força que só vem do alto, que nos sustenta mesmo quando tudo parece desmoronar. Queremos caminhar livres, não mais presos pelas correntes do medo, da dúvida, da ansiedade que tantas vezes nos paralisam. Pedimos, Senhor, que cada passo nosso seja guiado pelo Teu Espírito, que possamos ouvir claramente a Tua voz no meio do caos,
sentir a tua mão segurando firme a nossa e descansar na certeza de que não estamos sozinhos. Que a tua paz, que excede todo entendimento, invada cada canto do nosso ser, preenchendo os vazios, aquecendo o coração, restaurando a esperança. Porque sabemos que onde está o Senhor, há vitória, há redenção, há um novo começo se abrindo diante de nós, pronto para ser vivido com fé, coragem e confiança. Chegamos a um momento profundo, onde a reflexão e a fé se encontram para fortalecer a alma e renovar o espírito. Que essa caminhada de libertação nos lembre que, por mais fortes que sejam as correntes que tentam nos prender, o poder do Senhor é sempre maior. Ele é a fonte inesgotável de vida, amor e paz que nos sustenta quando tudo ao redor parece desabar. Entregar nossas dores, nossos medos e nossas lutas ao Pai é o primeiro passo para experimentar a verdadeira liberdade, aquela que liberta de dentro para fora, que transforma o coração e abre as portas para um futuro cheio de esperança e propósito. Que a nossa confiança no Senhor seja firme, pois Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Agora, unidos em fé, elevamos ao céu a oração que Jesus nos ensinou, a oração que conecta o céu à terra, que revela a intimidade entre Deus e nós, seus filhos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que essa palavra fique gravada em nossos corações e que possamos caminhar na liberdade que só o Senhor oferece, firmes, renovados e fortalecidos.